Mateus, capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E naquele dia, ou naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Feche os seus olhos. Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Que teu Espírito tenha liberdade de agir. Que toda distração e tudo aquilo, ó Deus, que tenta tomar o lugar da tua palavra, seja agora jogado por terra. E que, pelo poder do nome de Jesus, a nossa mente e o nosso coração esteja cativo da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre esse texto, porque ele diz que depois de um período tão longo de silêncio, o intervalo que separou o final do Velho Testamento para o início do Novo, um período de quase 400 anos, nós vamos nos deparar com João Batista aparecendo no deserto da Judéia. E ele trazia consigo uma mensagem. E que mensagem é essa? Nós aprendemos na palavra que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A Bíblia faz uma advertência de ai daquele que remover ou tentar introduzir um tio, ou um desvio mínimo, quer de remover ou de acrescentar. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a mensagem de João. O que João pregava era o que está sendo pregado hoje? Eu queria que olhássemos alguns anos atrás, talvez os mais antigos, no Evangelho. Se você é um pouquinho mais antigo, talvez é capaz de lembrar que já houve tempo que era pecado para um homem andar sem chapéu na rua. A primeira esposa do meu pai, né? Uma vez meu pai procurou o pastor dele e disse: olha, eu estou indo para a igreja, eu estou indo trabalhar e minha mulher está andando de bicicleta. Eu não tenho mais o que fazer. E o pastor disse: quebra a bicicleta. Porque é melhor sua mulher ir para o céu do que perder a salvação andando de bicicleta. Eu já ouvi que uma vez eu cheguei num local para cortar o cabelo e sentei do lado de um rapaz que estava aguardando, e o cabeleireiro falou assim: e aí, Cláudio, eu não era pastor na época, como é que está a igreja? Eu falei: está tudo jóia, estamos firmes lá. E o rapaz me olhou e disse: o senhor é crente? Eu falei: sou, sim, senhor. Ele disse: e o senhor usa bermuda? Aí eu fiquei constrangido e falei: não, mas é porque eu moro aqui pertinho e só vim aqui cortar o cabelo, mas normalmente eu ando de calça jeans. Jeans? Eu falei: é jeans, mas jeans é do capeta. Aí eu falei: fui, agora não tem jeito. Tentei trocar a bermuda pelo jeans, certo? Quem aqui já não ouviu falar que tomar café, Coca-Cola, usar um brinco, cortar o cabelo, ir à praia, jogar um futebol? Me parece que se seguraram tanto na ponta desse elástico, que quando soltaram ele foi para outra extremidade, do não pode nada para o pode tudo.
Então hoje não estou aqui, né, para ficar fazendo um discurso. Eu quero pregar uma mensagem no contexto que João Batista estava pregando. O texto diz que esse camarada aparece pregando. Pregando o quê? A mensagem de João Batista era baseada, estava sustentada em quê? O que é que ele estava falando há tanto tempo? Será que é o que nós deveríamos estar falando hoje? É isso que eu quero ver com você. A mensagem de João é narrada nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lemos o texto de Mateus, onde ele diz que João Batista aparece pregando no deserto da Judéia. Marcos vai dizer que João, descrito no profeta Isaías, é como um anjo que prepara o caminho para Jesus. Enquanto Lucas vai descrever que Tibério era o César, Pôncio Pilatos, o governador. Vai dizer que Herodes comandava a Galileia. Vai dizer que Anás e Caifás eram os sacerdotes. Mateus diz o local, deserto da Judéia. Marcos diz que João vem como um anjo, preparando um caminho, e ele tem uma mensagem. Lucas diz que em que período essa mensagem foi dita, pois Tibério era o César da época. Nós vamos olhar para João, e João vai dizer que esse Jesus, e não o Batista, né? O João discípulo, ele vai dizer que esse Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas qual era o teor da mensagem desse camarada? 4 coisas eu quero destacar aqui com você, independente do livro que você tenha lido, seja Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem é dividida em 4 pontos importantíssimos. Primeiro, ela fala de arrependimento. A mensagem que João traz consigo é uma mensagem que tem o propósito de fazer com que o ouvinte se arrependa. Segundo, a mensagem não trata só de arrependimento. A mensagem de João também vai tratar de conversão. Aliás, ao invés de 4, são 5 pontos. Terceiro, a mensagem de João vai falar de salvação. E a mensagem de João fala de separação e de fogo. É isso. Ao longo de todo o tempo, de toda a história, a mensagem de Deus foi essa. O propósito era falar de arrepender, ou arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma proposta que vem trazendo consigo a conotação de sermos salvos, de que vai haver uma separação, e que essa história pode terminar com fogo. Todos os 4 evangelhos também, João diz: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E mediante a tudo isso que estamos vendo, em todo o contexto atual, eu não tenho desconforto nenhum em entender que estamos nas últimas horas da Bíblia. Eu não tenho desconforto nenhum em observar as aberrações, as atrocidades, a banalização da fé, o posicionamento superficial das pessoas, a ausência de comprometimento, o narcisismo, toda essa estrutura que vemos, isso já não me choca mais. Mas é importante observarmos, porque a mensagem continua a mesma. 5
pontinhos. E o primeiro deles é arrependimento. E eu coloquei aqui, não vou aqui, encerrar o assunto sobre o tema, mas eu acho que vale a pena nós avaliarmos. Arrependimento. Que mensagem é essa? Uma mensagem que tem o propósito de fazer com que o ouvinte tenha o reconhecimento do que fez ou do que faz que é de errado. Ninguém vai mudar algo que faz ou pretende mudar algo que faz que acredite estar certo. Quando as pessoas fazem algo que elas acreditam que estão certas, para que mudar? Eu estou certo. Não há necessidade de arrependimento. Mas a pergunta é: está certo aos olhos de quem? Está certo aos parâmetros de quem? Quando a Bíblia diz que nós precisamos, ao ouvir a mensagem de João, ao ouvir a mensagem bíblica, ao ouvir a mensagem dos profetas, precisamos ter um encontro com o arrependimento. Arrepender é encarar aquilo que eu faço de errado. Mas de errado para quem? Errado para a Bíblia, para a palavra de Deus. Errado para o Espírito Santo de Deus e errado para o meu semelhante. Mas e se tiver certo para o meu semelhante? Se tiver certo para o meu semelhante, mas tiver errado para a palavra de Deus e para o Espírito Santo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino de Deus sempre vem primeiro. Quando olhamos hoje para esse arrependimento, a pergunta é: que base nós estamos colocando para ancorar a nossa postura espiritual? Porque me parece que o certo virou errado. Me parece que a contramão é um caminho tão frequentado que quem anda na mão correta entra em colisão o tempo inteiro. Me parece que a santidade se tornou superficial. O comprometimento com Deus já não é tão grande assim. Então quer dizer que pegaram o amor de Deus e esqueceram de sua justiça. Qual é o grande problema que eu me deparei isso como pastor? É o fim dessa história. Salvação ou fogo? Como é que termina essa história? Com salvação ou com fogo? Onde? Em Mateus. Onde mais? Em Marcos. Onde mais? Em Lucas. Onde mais? Em João. Onde mais? Em Atos dos Apóstolos. Onde mais? Em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Gálatas, em Filipenses, em Colossenses, em Tessalonicenses, em Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu. Onde quiser. A história sempre só tem dois fins. Ou é salvação, ou é fogo. Então precisamos dar uma olhada nisso de uma forma um pouco mais lúcida. Essa é a grande verdade. Sob quais critérios nós estamos avaliando o nosso arrependimento e a nossa visão? Esse é o grande desafio. Por muitos anos eu vi pessoas questionarem a minha fé, simplesmente por me dizerem que a ciência não comprova a existência de Deus. E hoje querem nos fazer engolir coisas que a ciência também ainda não prova. Nós estamos vivendo num ambiente muito confuso, muito obscuro, muito cheio de névoas. Precisamos definir qual é, e aí é uma questão de liberdade.
Ok? É uma questão de posicionamento. Sob qual parâmetro eu vou me alinhar? Eu sou pastor de uma pequena igreja, no 4º distrito de Caxias. Uma igreja sem muita expressão. Nós não temos aqui hoje 400 pessoas. É verdade. Mas eu não posso. Eu não posso observar uma sociedade que diz que no Dia dos Pais vai tolerar uma mulher representando os homens. E se vocês assistiram no sábado, passou a reprise de um programa que eu estive presente e sempre tratei com todo respeito e sempre vou tratar, porque respeito é uma coisa e cumplicidade é outra totalmente diferente. E eu respeito se você acha que está certo, mas eu só acho que você deveria saber mais sobre os parâmetros de Deus, para que você conseguisse entender. Precisamos ter maturidade para olhar para todas essas coisas. Eu não estou falando de falta de respeito, eu estou falando sobre conhecimento de Deus. E se houver algum desconforto e você quiser me mostrar na Bíblia alguma coisa depois, é só subir as escadas e a gente conversa. Mas nós precisamos nos posicionar, porque eu preciso entender. Eu estou pregando para quem? Eu estou pregando para gente que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ou não? Eu estou pregando para gente que vai deixar o Espírito Santo agir? Para quem eu estou falando? Porque se não for esse o parâmetro, não adianta, eu não vou ter como conversar e nunca me comunicar com você. Quando nós olhamos aqui, nós ouvimos o que João vem pregando: arrependimento. Arrependimento a despeito de quê? De tudo, desde que a vontade de Deus. Você sabe por que corta a cabeça do João? Você sabe por quê que cortaram a cabeça do João? Porque João falou publicamente que Herodes era um adúltero e estava vivendo maritalmente com sua cunhada, mulher de Filipe, um dos tetrarcas. A mensagem de João e a postura de João entrou em choque, e ele perdeu a cabeça. Olhe bem, porque João foi alguém que veio cumprir o que Deus havia determinado. O grande confronto vai para você, adolescente, para você que está na faculdade, filosofia, para você que gosta do politicamente correto, é perguntar: minha fé tem por base de avaliação o quê? Entendeu? E talvez você consiga nortear o que é fé, o que é vida com Deus. Não trate isso com desrespeito, com intolerância, com discriminação. Não é disso que eu estou falando, até porque aqui na igreja, vocês sabem, se alguém discriminar alguém por raça, cor, opção sexual ou qualquer outra coisa, tem sérios problemas conosco da liderança. Agora, uma coisa é respeito, outra coisa eu preciso saber para quem eu estou falando. Se você está aqui me ouvindo e a Bíblia, você quer adaptar a Bíblia, você quer evitar o confronto para o politicamente correto, está errado. O final dessa história é fogo. E que isso fique bem claro para não cair na minha conta. Porque tem gente que acha que eu não sou sério, eu sou bem-humorado, mas eu sou chatinho pra caramba, com princípios e valores. Até porque os valores não são meus. Eu negocio com você meu carro, eu negocio com você minha casa, mas eu não negocio com você os valores de Deus, porque eles não são meus, eles são de Deus. E que isso fique claro. Nós precisamos entender que a história do Evangelho começa com arrependimento. E arrependimento só acontece se o parâmetro for bíblico, se o parâmetro for o Espírito Santo de Deus, até porque a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É assim que funciona. Ah, pastor, mas não é bem assim. Uma ova. É assim e pronto. Ah, mas eu não concordo. Fogo. Ah, mas eu não acho justo. Fogo. Fogo. Chega lá e diz.
Ah, não concordo, não acho certo, não acho isso. Esse dia alguém falou assim, pastor, o senhor não acha que antes de casar podia ter uma provinha assim? Eu falei, claro que eu acho. Acharia importante. Uma prova, sim ou não? Vocês são mais crentes do que eu. A minha pergunta é, o índice de pessoas que se relacionavam sexualmente antes de casar é base para elas não se divorciarem? Então não me venha com jurumela, meu filho. Vamos para a santidade, porque sem ela ninguém verá Deus. Entendeu? Nós precisamos definir qual é a base. A base que determina nosso vocabulário. A base que determina nossas reações ou nossas respostas. Aquilo que determina é a Bíblia, é o Espírito Santo, porque tem coisa que não é a Bíblia, tem coisa que a Bíblia nem diz que você e eu não podemos fazer, mas o Espírito aparece numa madrugada, fala ao seu coração, te incomoda e te diz, eu não quero que você faça e acabou. É assim que funciona. Os nossos princípios nos fazem respeitar o próximo, está aí um dos valores que eu coloquei. Agora, respeitar é uma coisa. Então qual é a grande dificuldade hoje? Já começa no arrependimento. Porque as pessoas não se arrependem pelo simples fato de avaliarem que o que estão fazendo não é errado. Ou então usa a base de avaliação. Para que eu vou me arrepender se o meu dízimo é um dízimo bom? Nossa, você é tão endinheirado que consegue comprar o dono do ouro e da prata? Como é que funciona isso? O sistema não é compensação, é arrependimento. E arrependimento segundo os valores e princípios de Deus. Essa era a mensagem de João, era a mensagem dos apóstolos, era a mensagem do apóstolo Paulo, é a mensagem da igreja primitiva e continua sendo a mensagem. O que é errado é errado. Para quem? Para Deus. Se é errado para Deus, para o Espírito Santo, e se prejudica meu próximo, eu devo sair. E é assim que funciona. Por quê? Porque a próxima fase dessa história qual é? É a conversão. O que é conversão? É mudança de estilo de vida. Eu me arrependi porque eu fazia isso. Tudo bem. O que eu estou fazendo? A mesma coisa. Então você não se arrependeu. O que acontece com você é remorso. Uma dor aguda e momentânea. Só isso. Mas depois de um tempo ela passa e por causa disso você repete o comportamento. É assim que funciona. Segundo a mensagem de João, eu não preciso só me arrepender, porque me arrepender é daquilo que eu já fiz, e me converter é tomar uma postura para não fazer de novo. A mensagem é essa. Ah, pastor, eu me arrependo. Show de bola. É a primeira fase do processo. A segunda é conversão. É posicionar sua vida e seu estilo de vida, certo? Hoje de manhã a gente estava conversando sobre cansaço e estresse. Só para entendermos um pouquinho isso, eu justificar aqui a minha. O que é cansaço? Você trabalhou, correu, fez isso, jogou um futebol, foi pescar, no final do dia você está morto de cansado, o que você faz? Dorme. Porque o descanso, ele remove o cansaço. Mas o que é estresse? Tenta dormir para ver se o estresse vai embora. Porque estresse não cura com sono, cura com mudança de vida, com transformação. A Bíblia vem com uma proposta o seguinte: eu perdoo o seu passado, mas eu preciso que você assuma um compromisso no presente para que você tenha um futuro. É assim que funciona. Não adianta descobrir que eu estou errado, se eu não me posiciono de uma forma que eu não vá repetir novamente aquilo que fiz. Hoje nós olhamos pessoas que parecem que vivem num looping, sabe? É aqui, ó.
Sempre quando você olha, está no mesmo lugar que disse que não estaria, fazendo a mesma coisa que disse que não faria. Nós precisamos entender isso. Para mim e para a sua vida, eu preciso. O que eu preciso? Me arrepender. Me arrepender usando o que como parâmetro? Bíblia, Espírito Santo e o bem-estar do próximo. E depois que eu me arrependo, agora eu me converto. Porque se eu não me converto depois do arrependimento, eu entro num ciclo vicioso, onde eu estou sempre praticando as mesmas coisas. Sempre me endividando depois que eu consigo pagar. Sempre me relacionando de forma incorreta depois. Sempre. Vira um looping. Porque a mensagem de João vem também com salvação. A proposta que recebemos da mensagem de vivermos com Deus na eternidade. É assim que funciona. Eu me arrependi, glória a Deus. Por quê? Porque eu ouvi a palavra. E depois de ter me arrependido, eu fiz o quê? Eu me converti. Novas práticas, um novo posicionamento. E qual é o propósito? O propósito é vida eterna. Mas quando ela vem? Bom, ela vem depois que essa vida passar. E aí a quarta etapa entra em cena, que é o processo de seleção. Você lembra na historinha do joio e do trigo? Onde a instrução dada é: não colhe agora, porque você corre o risco de colher o trigo e o joio juntos, eles são muito parecidos, aguarde, deixe os dois crescerem, porque depois que crescem, há diferença mais notórias entre eles. Então, o trigo será amarrado e retirado, mas o joio será amarrado e queimado. Nós vamos olhar na... Que parte dessa história nós esquecemos? Que parte dessa história nós deixamos de pregar? E eu digo eu também. Quanto tempo eu não prego para a igreja uma mensagem falando de inferno, de fogo? Não, é casa nova, carro bom, porta aberta, casamento extraordinário. Vai passar lá, Jesus está lá, sentadão, olhar para tu. Estamos juntos. Aí você fala: aí Jesus. Aí ele fala: aqui não. Sei que não. Desce ali, as escadas, o chifrudo, está esperando você lá. Pensa num negócio desse. A Bíblia diz que vai haver uma separação e quem faz não sou eu. Eu não tenho autoridade para separar na igreja os corretos dos incorretos. Não. Eu posso separar até da liderança, para defender a mensagem ou a imagem da igreja, o nome da igreja, o nome do Senhor. Mas quem separa as pessoas, na verdade, e que vai separar nessa história toda, descobrir quem se arrependeu de verdade, porque eu não tenho poder para isso, quem se converteu de verdade, quem conseguiu, através de todo esse processo, alcançar a salvação proposta por Deus, através de Cristo Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário. Quando olhamos para isso, o que descobrimos? É que uma avaliação vai ser feita com a justiça para arrependidos e convertidos. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Muitos de nós jamais imaginaríamos que veríamos o que estamos vendo na nossa sociedade atual. Eu não posso deixar, apesar de não ser nada nem ninguém, mas eu estaria ofendendo o meu Jesus e o meu Deus, se eu não me posicionasse, pelo menos com a minha indignação mediante a tudo isso, que pode não ser nada para ninguém,
mas para mim já é o suficiente. Olhar para uma sociedade que acha que a separação não vai existir. Nada, isso é conversa do pastor. Mas a Bíblia falou, mas não é bem assim, porque Deus é amor. E no final todo mundo vai se dar bem. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, o texto, em todos os 4 evangelhos, segue o padrão: arrependimento, conversão, salvação, separação e fogo. O processo está explícito para todos nós. Vai ler. Nós só precisamos, nessa sociedade moderna, onde o político ou politicamente correto tomou conta, onde as pessoas têm dificuldades e são envergonhadas de expressar seu posicionamento. Sim. Não estranhe você se daqui a 10, 15 anos você chegar no restaurante com a sua filha, ver alguém de 40, 50 anos de idade sentado na mesa no restaurante ao lado com uma menina de 12 anos, grávida. Sim. E você vai olhar e dizer, mas uma menina, mas os pais delas não querem, eles são contra esse relacionamento, eles são... Mas não pode falar, não pode se posicionar. Se você gosta de pesquisar alguma coisa, descubra o que é ditadura cultural. Ditadura cultural. E vamos ver para onde é que a nossa história, a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade está caminhando. Então a mensagem não mudou. Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo. Não tem nada fora do controle. O que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Então não fique revoltadinho, não. Não fique dando ibope às vezes para a situação. Eu estou passando para a igreja, só para a igreja saber qual é o meu pensamento, porque já chegou até o meu conhecimento de que tem gente achando um negócio sensacional, certo? Uma mulher ser escolhida para fazer a propaganda do Dia dos Pais. Tem gente que caminha no projeto Recomeçar e é a favor de aborto. Eu não estou entendendo qual é o parâmetro. Tem alguma coisa bagunçada nessa história. O que nós estamos vendo é uma degradação da sociedade, por uma imoralidade explícita, onde não há arrependimento. Não tem como haver arrependimento. Ninguém aprende algo que acha que já sabe. É assim que funciona. Mas o percurso da palavra ainda é o mesmo. Arrependei-vos, convertei-vos. Por quê? Porque uma vida eterna está sendo preparada e anjos virão fazer a separação. E quem não passar, querido, vai para o fogo eterno. Nós precisamos olhar isso para quê? Não para a vida do outro, não, para a nossa própria vida, para a nossa própria história, para entendermos que a Bíblia requer de mim uma santidade. Por quê? Porque a Bíblia, preguei sobre isso aqui esses dias, Deus é santo, Deus é, e só entra no céu quem for santo. Por quê? Porque para morar com quem é santo, tem que ser. Se não quiser, tem outra casa, do vizinho. Mas não dá para adaptarmos. Então, por favor, é só uma reflexão hoje. Eu não estou nem pregando para vocês. Mas eu preciso entender qual é o parâmetro da igreja, porque me parece que deixou de ser bíblico. O que é casamento? Relativo. O que é sexualidade? Relativa. O que é honestidade? Relativo. O que é espiritualidade? Tudo é relativo. Que possamos sair daqui hoje refletindo sobre nós mesmos, porque é assim que eu vou para casa. Perguntando quando, em
Em que ambiente eu estou pautando a minha vida? Será que eu não reconheço o que faço de errado simplesmente porque a base do que eu estou fazendo ou que eu estou avaliando não é a Bíblia? Então, se não é a Bíblia, então eu posso ter muitas coisas, certo? Que eu acho que é certo e que no fundo, a Bíblia condena. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho medo de ir para o inferno, não. Não tenho mesmo. Meu relacionamento com Deus não tem nada a ver com medo. Mas eu não fui criado por Deus para ir para lá. Eu sou cidadão dos céus, porque diz a palavra do Senhor. E eu preciso que tenhamos a consciência disso. Eu não estou treinando a igreja para entrar em confronto, para entrar em embate, para entrar em desgaste, para entrar... Não. Mas eu só preciso dizer para a igreja que o parâmetro é bíblico. O projeto Recomeçar tem a Bíblia como parâmetro. Entendeu? Se você é a favor de sexo fora do casamento, se você é a favor de adultério, se você é a favor de pornografia, se você é a favor de homossexualidade, se você é a favor de pedofilia, se você é a favor de aborto, deixa eu te falar uma coisa. Não, você pode continuar frequentando aqui, estou mandando ninguém embora não, mas eu estou avisando para você que a nossa base de avaliação é Bíblia, e o que a Bíblia disser que está incorreto, pelo menos aqui. Até quando nós vamos poder falar isso livremente? Entendeu? Não se espante se amanhã ou depois eu não tiver mais rede social. Se derrubarem meu canal, não espante. Mas eu não vou deixar de falar. Você está entendendo? Eu não vou. Eu sou pacífico, mas não sou frouxo. Entendeu? Eu sou pacífico, não estou aqui para guerra. Não estou chamando ninguém para briga. Eu não sou frouxo. Estou cansado de ver uma minoria ditando as regras de uma nação. Porque criou um constrangimento no posicionamento de inversão. Porque é o que nós estamos envolvidos. Então nós vamos definir. É Deus ou não é Deus? É Deus? Então é Deus. Sabe o que Josué falou para aquela turminha? No último capítulo de seu livro. Reúne aqui, meu irmão. Chama a patotinha toda. A mesma coisa que Elias fez no Carmelo. Vamos embora. Certo? Nossos pais adoravam. E agora vocês decidem a quem servir. Se aos deuses dos amorreus ou se o Senhor é verdadeiro. Até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos, diz Elias no Carmelo. Se Jeová é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Se Jeová é Deus, seguiu. É assim que funciona. Precisamos de um posicionamento, porque Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A trombeta vai tocar, os céus vão se abrir. Entendeu? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a ciência não consegue provar isso, ela não consegue provar muita coisa. Mas eu não preciso que a ciência comprove as experiências que eu tenho com Deus. Que isso fique claro, só para que você saiba com quem você está caminhando. É só isso. Se em algum momento você quer apresentar a sua posição, mesmo que ela seja covarde, mesmo que ela seja omissa, mesmo que ela seja politicamente correta, mesmo que ela seja com uma educação que você poderia ter para se posicionar a favor do seu Deus e da palavra dele, porque ele não negou entregar seu filho na cruz para morrer por mim e por você. E hoje nós temos vergonha de dizer com educação o que ele pensa e o que é correto aos olhos dele. Eu preciso que voltemos para casa com essa visão. E sempre com muito respeito, dei à igreja a liberdade de discordar. Só que se sua discordância é apenas amedrontamento e desconforto, eu respeito. Mas se ela for
teológica. Eu não fico aqui em púlpito tentando expressar conhecimento, nem mostrar para vocês o que sei e o que não sei. Mas se quiser subir as escadas e defender sua teologia, show de bola, a gente conversa. Mas eu acho que agora já vale a pena ir para casa e pensar um pouco do que estão querendo fazer com nossos filhos e netos. Você quer saber o conteúdo do Ministério da Educação para as nossas crianças? Eu tenho. O ex-ministro de Educação me deu acesso. Eu não estou falando sem conhecimento de causa, não. Chegou a hora, a igreja precisa se posicionar de uma vez por todas, ou nós não vamos conseguir mais controlar nada. Vão deformar essas meninas, esses menininhos, porque nós sabemos nos defender. E lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você pode ficar de pé? Hoje não dá nem para sorrir, né? Feche seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Senhor nosso Deus e Pai, somos liderados pelo príncipe do amor, da paz. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, mas o Senhor também é justo. Para o Senhor, o certo é certo. Toma a nossa nação nas suas mãos. Toma a nossa sociedade nas suas mãos. Toma as nossas famílias, os nossos filhos, o nosso casamento. Eu só tenho a te agradecer por tudo, Senhor. E aqui, hoje, eu quero te agradecer por nos informar de forma prévia que tudo isso aconteceria, para que nós não fôssemos pegos, desapercebidos. Mas nos dá maturidade, entendimento e coragem. Ser forte e corajoso é o que a tua palavra nos inspira. Mas sempre amoroso, mas forte e corajoso. Mas amoroso e respeitador, mas forte e corajoso. Força e coragem. Continua conosco, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: